Férias. Ah, que palavra boa de ouvir, né? A gente já pensa em descanso, em viagem, mas aí vem a parte chata. Entender as regras. E vamos combinar, a CLT às vezes parece um quebra-cabeça. É um direito nosso, com certeza, mas cheio de detalhezinhos que deixam todo mundo com uma pulga atrás da orelha. Por exemplo, uma dúvida clássica. Depois de quanto tempo de trabalho a gente pode finalmente marcar aqueles 30 dias de descanso? Parece uma pergunta simples, mas o segredo está nos detalhes. E claro, tem a parte que todo mundo quer saber, o dinheiro. Como é que funciona aquele famoso 1/3 de férias? O que é descontado? O que entra na conta? São muitas coisinhas que podem confundir e muito. Mas calma, a boa notícia é que a gente vai organizar essa bagunça toda. A ideia aqui é desvendar as regras de férias no Brasil de um jeito bem simples, bem direto ao ponto, para não sobrar nenhuma dúvida. Ok, para a gente começar a entender como funciona o direito a férias, tem dois conceitos que são a base de tudo. É fundamental dominar o que é o período aquisitivo e o período concessivo. Vamos lá. O período aquisitivo, falando de um jeito bem simples, é o tempo que a gente precisa trabalhar para conquistar o direito às férias. Ele começa a contar no primeiríssimo dia de trabalho e dura exatos 12 meses. É como se, a cada mês trabalhado, a gente estivesse construindo um pedacinho desse direito ao descanso. Beleza, trabalhou os 12 meses, conquistou o direito, e aí? Bom, aí começa o que a gente chama de período concessivo. A partir desse momento, a empresa tem mais 12 meses para, de fato, dar as férias. É a janela de tempo que o chefe tem para organizar a equipe e liberar a pessoa para o merecido descanso. Olha só esse exemplo prático para ficar bem claro. Alguém foi admitido em 8 de junho de 2023. O período aquisitivo, ou seja, o tempo para ganhar o direito, vai até 7 de junho de 2024. A partir daí, a empresa tem de 8 de junho de 2024 até 7 de junho de 2025 para conceder as férias. E um alerta importante: se esse prazo estourar, a empresa tem que pagar as férias em dobro. Certo, o direito está garantido. E agora, como é que funciona na hora de planejar? A reforma trabalhista, lá de 2017, trouxe um pouco mais de flexibilidade para isso, mas existem regras bem claras que a gente precisa seguir. Hoje em dia, não precisa mais tirar os 30 dias de uma vez só. É possível dividir, mas, atenção, o funcionário tem que concordar com isso. A regra é a seguinte: dá para dividir em até 3 vezes. Um desses períodos tem que ter no mínimo 14 dias, e os outros 2, pelo menos 5 dias cada um. Aquela história de tirar um mês inteiro de uma vez só ficou para trás. E aqui tem uma regra de ouro na hora de marcar as férias, anota aí. É proibido começar a descansar naqueles 2 dias que vêm antes de um feriado ou do fim de semana. A lógica é bem simples, na verdade. O início das férias tem que ser em um dia que seria de trabalho, para não acontecer da pessoa gastar um dia de férias numa folga que já seria dela de qualquer jeito. Agora sim, vamos para a parte que todo mundo espera com mais ansiedade: o cálculo do pagamento. Como é que a gente sabe quanto vai pingar na conta? A conta começa com salário, claro, mas tem um acréscimo muito importante. E esse acréscimo é o famoso terço constitucional. E olha que interessante, isso não é um bônus que a empresa dá se quiser, não. É um direito que está lá, garantido na nossa Constituição. Ele garante que o pagamento das férias seja o salário normal mais 1/3 desse valor. A conta é bem fácil de fazer. É só pegar o salário bruto e somar mais 1/3 dele, ou seja, mais 33,33%. É aquele dinheiro extra que ajuda e muito a cobrir os gastos das férias ou simplesmente dar uma folga no orçamento. Vamos fazer uma conta rápida juntos. Imagina um salário de R$ 3.000. Primeiro, a gente acha o valor do terço. 3.000 dividido por 3, que dá R$ 1.000. Depois, é só somar esse terço ao salário. Pronto! O valor bruto a receber antes de sair de férias é de R$ 4.000. É sobre esse valor, claro, que depois vem os descontos de INSS e imposto de renda. E a lei não brinca quando o assunto é o prazo para esse dinheiro cair na conta. O valor total, já com o salário e o terço, tem que ser pago até 2 dias antes de as férias começarem. E se a empresa atrasar? A penalidade é pesada, tem que pagar tudo em dobro. Mas a gente sabe que a vida não é uma linha reta, né? Nem sempre as coisas seguem o roteiro padrão. Então vamos dar uma olhada agora em alguns cenários especiais, tipo vender férias e como as faltas podem impactar o nosso descanso. Aquele famoso vender as férias, que todo mundo fala, tem um nome técnico, abono pecuniário. E é importante saber que essa é uma escolha do funcionário, não uma imposição da empresa. É possível converter até 10 dias de descanso em dinheiro.
Na prática, a pessoa trabalha esses 10 dias e recebe por eles, além de receber o valor integral das férias de 30 dias. Olha, a frequência no trabalho é algo que afeta diretamente o direito a férias. Dá uma olhada nessa tabela. O número de faltas que não são justificadas durante aquele período aquisitivo de 1 ano pode diminuir os dias de descanso. Começa com 30 dias, vai caindo, e olha o caso extremo. Se a pessoa tiver mais de 32 faltas, ela simplesmente perde o direito às férias daquele ano. E se o contrato de trabalho acabar, seja por qual motivo for? O que acontece com as férias que a pessoa tinha direito? Basicamente, existem 2 tipos de valores que precisam ser pagos na hora da rescisão. Funciona assim: se um funcionário é desligado e tinha férias vencidas, quer dizer, aquelas que a empresa já deveria ter dado há mais de 1 ano, ele tem que receber esse valor em dobro. Já as férias proporcionais são sobre o ano que ainda não fechou. Nesse caso, paga-se 1/12 do valor por cada mês trabalhado, sempre com um adicional de 1/3. E, finalmente, chegamos na parte que, nossa, gera muita dúvida: os impostos. O que o leão morde do valor bruto das nossas férias? A resposta não é única, porque depende da situação. Essa tabela aqui é um mapa do Tesouro. Vamos lá. Nas férias normais, aquelas que a gente tira todo ano, incide INSS e imposto de renda. Normal. Quando a gente vende um pedaço, o abono pecuniário, já não tem desconto de INSS. Agora a grande virada de chave está nas férias pagas na rescisão. Elas não têm desconto de INSS e, o mais importante de tudo, o terço sobre elas também é isento de imposto de renda. E olha, essa isenção não é um achismo, não. É um entendimento oficial. Tem um parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que se baseia em decisões do Superior Tribunal de Justiça que confirma isso. Em bom português, o que ele diz é: se a verba principal, que são as férias indenizadas, não é tributada, o acessório, que é o terço, também não pode ser. Então, para ficar bem gravado, o terço de férias que é pago na rescisão do contrato, ou seja, sobre as férias que são indenizadas, não paga imposto de renda. Essa é uma informação de ouro, porque na hora do acerto de contas faz uma diferença bem grande no valor líquido que vai para o bolso. Então, para a gente fechar e não esquecer mais, vamos resumir os 3 pontos mais importantes de tudo isso. Primeiro, a regrinha dos 12 mais 12, 1 ano para ganhar o direito e mais 1 ano para tirar as férias. Segundo, o pagamento é sempre o salário mais 1/3 e tem que cair na conta antes do descanso. E terceiro, a dica de ouro: na rescisão, o terço das férias indenizadas não paga imposto de renda. Com toda essa informação em mãos, fica aquela pergunta no ar. Será que as férias estão em dia? Parar para entender essas regras não é só burocracia, é garantir que um direito tão importante seja respeitado. Afinal de contas, conhecer as regras do jogo é sempre o primeiro passo para garantir que os nossos direitos sejam cumpridos.